Olá, vamos para mais uma aula do Multiresidência. Meu nome é Cleiton Lima Melo e falaremos aqui de balanço hídrico. Bom, quando nós falamos de balanço hídrico, estamos falando diretamente de um controle de entradas e saídas de líquidos corporais, ou seja, ganhos e perdas. Que pacientes geralmente têm indicação de realizar balanço hídrico em serviços de saúde? Pacientes justamente que têm uma tendência a grande perda de volume ou retenção de volume. Porque o excesso de volume ou déficit de volume podem trazer prejuízos sistêmicos, edema pulmonar, desidratação grave, problemas renais. E aí é fundamental o entendimento dessa prática em que os pacientes que eu tenho indicação de controle hídrico rigoroso, eu terei que ter um impresso chamado de impresso de balanço hídrico, onde que eu vou fazer as mensurações que nós aprenderemos aqui durante essa aula. Então, é fundamental entender que no nosso peso corporal eu tenho um peso dividido proporcionalmente de 40% de sólidos e 60% de líquidos. Desse volume de líquidos, ele já se subdivide em 2/3 no ambiente ou líquido intracelular e 1/3 no líquido extracelular. Chamando a atenção que esse componente extracelular se subdivide também, sendo 80% no intertício e 20% de líquido plasmático. E aí é importante que determinados agravos podem levar o paciente a uma retenção ou perda de líquido em qualquer um destes espaços. Essa imagem é uma imagem que vem falar da relação da água corporal com a composição da superfície corpórea. Nós não podemos avaliar aqui somente peso corporal e também a composição do peso corporal. Lembrando aí do que eu vou ter de proporção de tecido adiposo e de tecido muscular ligado a isso. Quanto maior a quantidade de gordura corporal, menor a proporção de água. Então, as mulheres, por exemplo, chama atenção que como elas geneticamente tendem a ter uma quantidade maior de gordura, a sua proporção de água corporal tende a ser inferior. E aí nós fazemos uma correlação também inversa, que quanto menor aí a taxa de tecido adiposo, maior a concentração de água. Nos idosos, nós sabemos que o idoso ele tende aí a ter uma situação chamada de sarcopenia ou a perda de tecido muscular, que está ligada ao próprio processo de envelhecimento. E nesse perfil de pacientes nós temos aí uma queda de massa muscular e proporcionalmente uma redução de água corporal. E da mesma forma, os bebês tendem já a ter uma maior proporção de água corporal, justamente porque eles têm uma concentração menor de tecido adiposo. Pode-se, então, alterar, esse volume corporal de acordo com o perfil clínico do paciente. Nós sabemos que determinadas patologias, como insuficiência cardíaca congestiva, a maioria desses pacientes eles têm, inclusive, um diagnóstico de enfermagem de volume de líquidos em excesso. E esses pacientes geralmente vão ter que ter orientações de um controle, de uma ingesta hídrica bem controlada e bem regulada, justamente para não trazer um excesso de volumes corporais e uma sobrecarga cardíaca. Pacientes críticos, eles podem estar tanto hipovolêmicos quanto hipervolêmicos. Existem métodos hoje específicos de monitoramento para mensuração da volemia do paciente. E nós sabemos que o volume também ele vai interferir diretamente no débito cardíaco. Por isso que em unidades de terapia intensiva, unidades de sala de recuperação anestésica ou unidades de emergência, é muito comum a solicitação de balanço hídrico para todos os pacientes nesse contexto, justamente por uma vulnerabilidade maior desses pacientes a ter uma instabilidade de controle de líquido. E chamamos atenção também para o paciente renal, que é um paciente que geralmente já vai ter um déficit na eliminação de líquidos, tendendo a ter então uma retenção de líquidos e um aumento da pressão arterial. Para pacientes, então, nefropatas, eu tenho que ter um controle rigoroso, uma restrição hídrica muito bem acompanhada, porque qualquer retenção de líquidos, que eu vou chamar isso de balanço hídrico positivo, ou seja, ele está retendo volume, ele pode ter prejuízo clínico ligado
a isso. Então, o balanço hídrico ele é de fundamental importância justamente para evitar sobrecarga hídrica nestes e em qualquer outro paciente. É importante lembrarmos então que o balanço hídrico ele faz um controle de entrada e saída de líquidos no organismo. Idealmente, eu teria que ter um volume de entrada muito equiparado a esse volume de saída, como nós podemos observar aqui nessa relação esquemática do slide. E aí, o que nós geralmente consideramos como líquidos ou produtos que vão ter que ser considerados aí, que são ligados à assistência, para serem mensurados como entrada no balanço hídrico do paciente? As hidratações, principalmente venosas, soluções cristalóides e coloides. E aí, quando nós falamos de cristalóide e coloide, é justamente soluções como soro fisiológico, soluções como albumina, Ringer lactato, que frequentemente são utilizadas para restabelecimento de volemia ou mesmo a administração de eletrólitos na prática clínica. Os medicamentos venosos por via oral, por sonda ou pela gastrostomia, lembrando que muitos desses medicamentos vão usar como veículo a água, seja para uma ingestão oral, seja para diluição de um medicamento que será passado pela sonda. E tudo isso tem que ser mensurado e lançado rigorosamente no balanço. As dietas mais água livre, a dieta também ela entra como um volume de entrada, assim como hemoderivados, seja aí como está disposto o CH, que é o concentrado de hemácias, crioprecipitado e plasma fresco congelado. E aqueles pacientes que têm também nutrição parenteral, que ela é infundida, é uma dieta especial, que é feita por via venosa, né, pulando a etapa de absorção de nutrientes, que ele já é depositado diretamente na corrente sanguínea, é um outro exemplo de produtos aí líquidos que são inseridos como ganho ou entrada no balanço hídrico. Então, o que nós podemos dar como exemplo aqui de eliminações? Eliminação urinária, eliminações intestinais, emese. Emese nós estamos falando de vômito. E é importante porque alguns pacientes que internam com situações de vômito de repetição, e isso traz uma repercussão clínica, como taquicardia, sinais de turgor de pele diminuído, mucosa ressecada, essa perda de líquido por vômito, ela pode ser mensurada. Nós sabemos que na prática clínica de adultos é mais difícil dessa mensuração, mas sempre que possível que eu conseguir mensurar esse volume e registrar, vai ficar mais fácil de ter uma dimensão de qual componente de líquido realmente que esse paciente está perdendo. Assim como drenagens e sangramentos. É muito importante que quando nós falamos de drenagem, qualquer dreno corporal, seja um dreno craniano, um dreno torácico, um dreno abdominal, essa eliminação de líquidos que nós temos pelo dreno tem que ser periodicamente desprezada e mensurada como perda do balanço hídrico. Assim como sangramentos, mesmo um sangramento em ferida cirúrgica em alto volume, em grande quantidade, eu posso estar inclusive pesando essa quantidade de gase seca e pesando essa quantidade de gase úmida e mensurar aí numa conversão de peso o que eu tenho numa equiparação para volume. Essa inclusive é uma prática pediátrica comum, que muitas vezes, como crianças, não vão utilizar frequentemente catéteres urinários permanentes ou uma sonda vesical de demora, é comum na prática de pediatria e neonatologia a solicitação de que você pese uma fralda seca e você pese uma fralda úmida, para que você consiga mensurar naquela fralda qual que é o peso da fralda que está na diferença do seco e do úmido e que eu posso ter uma estimativa de perda hídrica também nesses pacientes. Então, é muito importante que toda a equipe de enfermagem tenha rigor no registro para que a gente possa ter confiabilidade da equipe na análise dessas informações. Então, o balanço hídrico, ele é um controle, na verdade, ele é um processo de observação e registro de quantidade de líquidos que são administrados e eliminados pelo paciente num período de 24 horas, com o objetivo de verificar perdas e ganhos de líquidos e eletrólitos. Então, é esse equilíbrio que eu desejo entre o que eu tenho de entrada e o que eu tenho de saída. Por isso que nós vamos chamar de
balanço hídrico. E é fundamental que nós tenhamos aí a indicação, principalmente por parte da equipe de enfermagem, daqueles pacientes que estão tendo uma redução de débito urinário, aquele paciente que começa a fazer um edema generalizado, um paciente que começa a ter por um dreno ou através de um vômito, perda de líquido significativa, porque mesmo que o médico não indique, isso pode ser levado ao conhecimento do mesmo para que ele possa, em conjunto com a equipe, deliberar sobre a indicação do registro de balanço hídrico dos pacientes. O objetivo, então, é realizar um rígido controle de infusões e eliminações para avaliação clínica do paciente. E é através do balanço hídrico que nós temos aí e observamos, juntamente a ele, volumes de ganhos e perdas com exames laboratoriais e o início até a detecção de sinais precoces de piora clínica dos pacientes. Quando nós estamos apontando sobre exames laboratoriais, nós estamos falando justamente de exames que têm uma correlação também com o volume de líquidos corporais. Por exemplo, uma alteração em valores séricos de ureia e creatinina podem ter uma relação direta com a ingesta menor de líquido ou uma eliminação prejudicada de líquido. Pacientes renais, por exemplo, que não têm uma excreção urinária adequada, podem ter o que nós chamamos de azotemia, que seria o aumento das escórias corporais, principalmente falando aqui da ureia e da creatinina. E lembrando também que quando eu estou falando de balanço hídrico e acompanhamento laboratorial sistemático, nós estamos falando também de controle eletrolítico, porque tanto a diminuição quanto o aumento de eletrólitos como sódio, que é o Na, o K, potássio, cálcio e cloretos, eles podem trazer alterações sistêmicas muito importantes. Vamos citar aqui, e aí a questão da mensuração de balanço hídrico é tão importante que vamos dar alguns exemplos práticos. Um paciente, por exemplo, que tem um distúrbio eliminatório e que ele faz um aumento de potássio ou chamada de uma hipercalemia, isso pode levá-lo a uma arritmia. Assim como um paciente com uma depressão, uma diminuição de sódio, por um débito urinário aumentado e um balanço hídrico que fica negativo, ele pode ter uma alteração do nível de consciência. Outro bom exemplo é que pacientes que, por exemplo, retêm sódio além da taxa normal e fazem uma hipernatremia, isso é um fator de risco também para crise convulsiva. Então, a enfermagem, principalmente o enfermeiro, ele tem que se apropriar do controle dos parâmetros de balanço hídrico a cada plantão e também o acompanhamento laboratorial, não só para intervir diante de um problema, mas também para prevenir determinados agravos que vão prejudicar o quadro clínico desse paciente. A entrada de água no organismo. Né? Quando nós falamos de entrada de água, vamos citar aqui algumas situações que são muito comuns e determinados profissionais têm que ser orientados de que determinados procedimentos precisam sim de ser mensurados no balanço hídrico. Por exemplo, volumes aí, ao lançar no balanço hídrico infusões, principalmente os flushings. Flushes são infusões ou bolos de medicamentos que são feitos na corrente circulatória ou sanguínea do paciente e que mesmo que eu faça isso em pequenos volumes, eles devem sim ser mensurados, porque qualquer entrada ou qualquer saída vai ser significativa na hora de fazer o cálculo matemático deste balanço hídrico. Então, mesmo que sejam pequenos, esses volumes de infusão, de diluição de medicamentos têm que ser considerados sim no nosso balanço hídrico. Quanto à terapia nutricional, seja aí para dietas enterais que passam pelo sistema digestivo ou a dieta parenteral, que é aquela acoplada diretamente na corrente sanguínea, são fatores que entram como ganhos, como infusões no balanço hídrico do paciente e devem ser lançados nesse controle, inclusive para pagamento pelos convênios. Naquelas instituições em que eu tenho pacientes por pagamento de prestação de serviço de convênio, eles vinculam, inclusive, a prestação do serviço com o registro e o lançamento na folha de monitoramento, tanto de sinais vitais, quanto na folha de controle de registro hídrico. Então, isso é um dado muito importante, porque preocupa os gestores de serviço a partir do momento em que eu tenho infusões ou administrações de soluções, dietas, e não há o registro adequado em prontuário.
A eliminação de líquidos, então, nós vamos chamar isso de perdas. O balanço hídrico ele é um controle de ganhos e perdas, e essas perdas nós podemos dividi-las em dois tipos importantes: as que são sensíveis e as que são insensíveis. Nós chamamos de sensíveis aquelas que são mensuráveis, como, por exemplo, a urina é uma perda mensurável, visível e sensível. Agora, nós podemos ter também perdas insensíveis, que são mais difíceis de mensuração, como o próprio fato de uma diarreia em muitos pacientes que ele vai diretamente ao banheiro. Isso não vai ser mensurado por um profissional, até pelo fato da transpiração, que ele vai molhar a pele numa situação de calor ou numa febre elevada. Nós temos que considerar que isso geralmente são perdas insensíveis, não mensuráveis, mas que podem trazer um impacto sim no balanço hídrico final de alguns pacientes. A perda urinária, o rim, ele é o maior controlador então desse débito urinário, fazendo aí o processo inclusive de reabsorção de sódio quando necessário, para que juntamente ao sódio eu tenha uma retenção de líquidos e não tenha uma maior perda volêmica em alguns pacientes. E ele é responsável pela filtração aí do plasma e a produção de urina de maior ou menor concentração. Então, compete a nós, eu queria chamar a atenção para isso, profissionais de enfermagem, de não somente mensurar o volume de diurese, o volume de líquido perdido. Um dos critérios de qualidade na prestação dos nossos cuidados é a verificação do aspecto desse volume, da cor, do cheiro, que isso pode me traduzindo algumas disfunções. Vamos dar aqui um exemplo. Um paciente internado em UTI, que começa a ter uma diurese clara, cristalina, com uma característica de uma água límpida em grande volume, isso pode ser interpretado pela equipe médica como uma diabetes insípidos, em que o paciente tem um distúrbio na produção ou ação do hormônio antidiurético. E se isso não for visualizado, identificado pela equipe de enfermagem e notificado em tempo real, esse paciente pode ter um prejuízo clínico significativo ligado a isso. Então, para grande parte desses processos de perdas e ganhos, nós podemos ter uma intervenção precoce a partir da observação à beira-leito, registro e notificação em tempo real da equipe que acompanha e cuida desse paciente. Quanto a perdas intestinais, determinados pacientes em alguns serviços vai ser mais difícil de ter essa mensuração, porque a água contida no trato intestinal, principalmente no suco digestivo, ela é praticamente reabsorvida no intestino grosso do paciente. O intestino grosso, ele tem no processo digestório e eliminatório uma função principal de reabsorção de água da massa fecal, justamente evitando uma perda de líquidos desnecessária ao paciente. E nós sabemos aí que, proporcionalmente para pacientes adultos, somente 100 ml desses líquidos, principalmente provenientes aí de sucos digestivos, são eliminados por via fecal. Então, caso o paciente apresente vômitos importantes, uma diarreia significativa, grande parte dessa água poderá ser eliminada. Porque se eu não tenho um peristaltismo normal e esse peristaltismo, por exemplo, na diarreia está aumentado, eu aumento a perda de líquidos, podendo, nesse caso, negativar balanço, ou seja, eu vou ter um paciente provavelmente com um quadro de que ele elimina muito mais do que ele recebe, tendendo aí a um quadro de uma desidratação. É importante, então, além disso, lembrando que alguns pacientes que estão hospitalizados até em unidade de terapia intensiva, eles fazem o processo de terapia renal e hemodiálise dentro dessa própria unidade. E aí, no registro de balanço hídrico, lembrando que hoje nós temos sistemas eletrônicos de prontuário e também fichas de controle manual. Independente se é manual ou eletrônico, nós devemos abordar o profissional que executa a diálise no paciente, abordando o objetivo dessa diálise e, inclusive, se está estimado perda, extração de líquido do paciente no processo dialítico. E, ao final ou ao término desse procedimento, registrar, obtendo a informação junto a esse profissional de qual volume de líquidos foi extraído ou retirado daquele paciente no final do processo de hemodiálise executada.
caso os pacientes estejam com irrigação urinária. E aí eu vou chamar a atenção para uma situação que é comum, pacientes que passam por alguma cirurgia de vias urinárias, como por exemplo uma ressecção de tumor de próstata. É comum que esses pacientes tenham a instalação de sondas de 3 vias, justamente para que em uma das vias eu faça uma irrigação contínua com solução fisiológica, evitando coágulos e obstrução da uretra e do sistema de drenagem urinária. Então, prestem atenção aqui que para esses pacientes nós temos uma observação muito importante. Por quê? A irrigação ela vai ser prescrita pelo médico e significa que na mesma sonda eu vou estar infundindo volume para lavar essa bexiga, remover sangue, remover coágulo, e por outra via eu vou estar eliminando por uma bolsa coletora esse volume de diurese. Então é fundamental que eu lance todo o volume que foi utilizado para irrigação, que esse volume ele entra na bexiga e pode sair pela sonda, mas eu tenho que ter um desconto, um abatimento, para que eu entenda que aquele volume todo de diurese que está sendo drenado pela bolsa coletora, propriamente não é só diurese ou urina produzida pelo rim. Na verdade, parte daquele conteúdo provém de uma irrigação, de uma instilação de solução salina vesical. É por isso que esse balanço tem que considerar tudo que entrou, tudo que saiu, até para que eu não mensure um volume de diurese que não é realmente o que foi produzido pelo paciente. Nós temos aí, por exemplo, isso aqui é um exemplo de um sistema eletrônico de lançamento que, por horários, nós temos aí a taxa já que está sendo infundida de soluções fisiológicas, de sedação, de dieta, o volume de líquidos que está associado à dieta via oral e também sendo lançado a irrigação de sistema de sonda vesical, porque ele também vai entrar como um volume que está sendo infundido no paciente e a diurese um volume que está sendo eliminado. E é por isso que nós falamos de controle, um saldo entre o que foi administrado e o que está sendo eliminado no paciente. Lembrando aqui que quando nós estamos falando de balanço hídrico positivo, significa que esse paciente está retendo líquido, e balanço hídrico negativo, que esse paciente está perdendo líquido. É importante, eu queria chamar a atenção de vocês que fiquem muito atentos, porque na maioria das provas hoje de concursos públicos e seleções, são colocadas situações clínicas em que eles relatam no enunciado de questão líquidos que foram infundidos em determinado período e outros que foram eliminados. E eles colocam procedimentos, situações clínicas, para que você faça uma análise daquele contexto e possa, inclusive, diante de valores que eles deram, calcular o balanço hídrico em determinado período, como 12 horas ou 24 horas para um paciente. Então, fiquem atentos, porque no enunciado de uma questão de um concurso, de qualquer tipo de prova, você pode ser levado a ter um raciocínio crítico do que daqueles valores entrariam como perdas, do que entrariam como ganhos, para que você faça um somatório e chegue à conclusão da resposta daquele item. Se o balanço é positivo, se o balanço é negativo e qual o valor realmente que foi calculado por você nesta questão. Então, nós temos que anotar também o volume de drenos. Isso é uma dúvida frequente de alguns profissionais de enfermagem. Quando os pacientes recebem sangue, quando o paciente faz hemodiálise, aqueles drenos que estão inseridos, seja um dreno penrose abdominal, seja um dreno tubular torácico, qualquer volume de líquido excretado também por um dreno, como por exemplo as DVEs, que são drenos cranianos inseridos dentro do ventrículo para drenagem de líquor, torácicos, dentro do espaço mediastinal, abdominais e cavitários, em qualquer sítio cirúrgico. Então, nós temos como prática segura a nomeação de cada dreno, e inclusive na folha de registro de balanço hídrico ou no sistema informatizado, nomear cada dreno e pontuar para cada tipo de dreno qual que é o volume que está sendo drenado. E aí, outra recomendação importante como prática de segurança e qualidade é que nós temos que orientar os profissionais que, antes de desprezar esses volumes de drenos, eles mensurem, anotando também as características, o aspecto, o odor
a espessura ou consistência também desse volume. Não somente para o balanço hídrico, mas para avaliar nesses drenos critérios de infecção ligado à inserção desse dreno em qualquer ferida cirúrgica ou em alguma cavidade também. Então, vale aí o alerta e a capacitação e orientação de todos os profissionais. O que é importante, então, anotar? Vamos aqui retomar algumas informações importantes que foram faladas durante essa aula. Eu tenho que anotar o aspecto e a quantidade de eliminações intestinais. Quando nós falamos de medir diarreia, isso pode ser mensurado principalmente na pediatria, quando eu posso realizar a pesagem de fraldas secas e fraldas com fezes diarreicas, porque dependendo da intensidade da perda e da frequência, isso tem que ser avaliado e pode ser a causa aí identificada de uma desidratação em uma criança ou até mesmo um paciente adulto que eu passe a fazer essa mensuração. A quantidade ou aspecto das eliminações urinárias e também pesar as fraldas. E aí quando nós falamos de quantidade e aspecto das eliminações urinárias e pesar fraldas. Por quê? Tem que ser pactuado na rotina de todos os serviços, inclusive a identificação do que eu considero como sinal de mais ou de cruzes nessas eliminações. Por quê? Uma equipe que não foi treinada e capacitada, ela pode entender de uma forma errônea, porque é uma avaliação muito subjetiva. Para algum profissional, eu posso entender que aquele volume de diurese na fralda são 2 cruzes. E para o outro profissional, já pode ter um entendimento do que são 3 cruzes. Então, cabe aí a coordenação de cada local, a gerência de enfermagem. Se é realizado um registro, por exemplo, de diurese em fralda por cruzes, que todos os colaboradores têm o mesmo parâmetro para avaliar o que significa 1, 2, 3 ou 4 cruzes. Assim como a equipe médica tem que ter entendimento de protocolo para poder avaliar esse registro e levar isso para a tomada de condutas em relação a cada paciente. Em caso de vômitos ou emese, nós temos alguns pacientes como grávidas, pacientes com doenças do sistema gastrointestinal, que eles podem ter vômitos de repetição. Lembrando que nós teremos que anotar a frequência ou o número de episódios, além de registrar também o aspecto. Muitas vezes, na folha de registro de balanço, não é possível registrar o aspecto das eliminações. E aí que é importante lembrar que a folha de sinais vitais, ela tem que ser linkada à folha de registro de balanço hídrico e todas elas fazem parte do prontuário do paciente. Aonde também que eu vou fazer anotações de enfermagem sobre volume, aspecto, característica, odor, alguns dados que eu não consigo lançar na maioria dos impressos ou planilhas de registro de balanço hídrico. Ou seja, essa avaliação ela não pode ser unilateral, ela tem que ser uma avaliação sistêmica de sinais vitais, com registro de aspecto, para que eu possa, inclusive, associar isso à condição clínica de cada paciente. Curativos podem ser pesados, não é uma prática comum, mas num paciente, por exemplo, uma criança que tem uma ferida abdominal com uma grande perda de líquido ou exsudação, eu posso sim, nesse perfil de paciente, mensurar o volume de gaze e o peso disso seco e o volume de gaze úmida com a exsudação ou a secreção. Então, nós estamos querendo chamar muita atenção de que essas perdas que às vezes são chamadas de não sensíveis ou que podem não ser detectadas no cotidiano como importantes para alguns profissionais, nós temos que capacitar e orientar toda a nossa equipe em relação a isso. Por quê? A equipe médica precisa também de ter confiança em tudo aquilo que a gente executa e faz. Se eu tenho um balanço que ele é fechado com cálculo matemático inadequado, se há subnotificação de dados, a registro inadequado, eu perco inclusive a confiança da equipe médica e de outros profissionais na interpretação desses registros que nós estamos fazendo. E eu queria chamar aqui um outro detalhe importante, que a folha de balanço hídrico, ela deve ser, assim como qualquer documento, assinada e carimbada pelos profissionais que fazem o registro, assim como qualquer documento que integra o prontuário do paciente. Então, nessa aula de balanço hídrico,
O nosso objetivo foi de discutir justamente o significado desse balanço, a indicação dele, porque ele é um procedimento ou uma rotina que não é implementada para todos os pacientes na prática assistencial e para que a gente entenda justamente o nosso papel de equipe de enfermagem, ele é fundamental na acurácia, na confiabilidade desses dados, lembrando que é esse balanço hídrico que pode estar ligado à estabilidade clínica também, principalmente dos pacientes que têm maior indicação em situações de emergência, de cuidado intensivo, pacientes com doenças que trazem ou uma perda volêmica aumentada, assim como uma retenção de líquidos que pode trazer uma descompensação. Ok?